Olá, eu sou o Jeremias Gomes, você está no Código Aberto, o programa que desvenda aí os mistérios da tecnologia. Olha só, as plataformas digitais, a gente percebe que elas conseguem saber o que a gente quer antes, às vezes, até da gente pensar, né? Elas sugerem para a gente filmes, produtos, um monte de coisa, mas afinal, a inteligência artificial, será que ela te conhece melhor do que você mesmo? Nesse programa a gente vai descobrir como os sistemas de recomendação moldam os nossos gostos e escolhas. Para isso eu converso agora com o Valquir Correia. O Valquir é especialista em tecnologia e inteligência artificial. Valquir, seja muito bem-vindo. Aliás, uma referência nessa área aqui. Tá no Brasil ou tá por onde, Valquir? Tô em Orlando. Eu Orlando, que moro aqui em maravilha. Orlando. Hoje é Isso. tudo global, por isso a gente fala aqui pela internet. Aliás, conexão muito boa, viu? Parabéns, viu? Legal, Fala legal. um pouquinho pra gente aí, primeiro da sua carreira, um pouquinho pra gente entender melhor, por favor. Claro, comecei, né, na área operativa como ajudante de garçom num hotel de luxo em São Paulo, no Mofarrege, Sheraton Mofarrege, na época, lá nos anos 2000. E aí trabalhei minha vida inteira na rede de hotéis, em rede de hotéis diferentes. Numa rede espanhola fiquei 14 anos e depois comecei a viajar ao mundo implementando projetos de digitalização e transformação digital nas empresas, né, e nos hotéis que eu trabalhava. Aí no ano 2012 me mudei para o México para me transformar no controller financeiro de um hotel. Depois me convidaram para vir para os Estados Unidos para abrir um centro de serviços compartilhados. E no ano 2018 fui convidado para ser o vice-presidente de corporativo e nas Bahamas, né? Num hotel lá chamado Barra Mar, hotel maravilhoso. E depois decidi empreender, né? Abrir a minha própria empresa de digitalização, transformação digitais e ajudar as empresas a entrar nesse mundo tecnológico, né? Da inteligência artificial, machine learning e ajudá-los a ter essa vantagem competitiva no mercado. Nossa, que história interessante. Começou como garçom. Você sabe que uma vez eu estava num hotel e tinha um garçom lá, a gente começou a conversar e eu falei, rapaz, isso que você faz aqui, você pode fazer em qualquer parte do mundo. Ele ficou olhando para mim, como assim? Eu falei, pô, você está no Brasil, Exato. mas você está ganhando aqui, o garçom pode trabalhar no mundo inteiro, vai viajar, né? Ele ficou olhando para mim, espero que ele tenha viajado e conquistado o mundo igual você. Bom, o nosso tema aqui é para Legal. falar então dessa questão da gente toda hora receber uma referência aí. Às vezes a gente acabou de falar, isso aí já é comum, né? Falei numa blusa, aparece uma blusa, né? Como é que é o bastidor disso daí? Porque são os algoritmos. A gente sabe que, vamos falar de Netflix, aí já é mais antigo, né, no streaming e tal, né? Mas agora com a inteligência artificial acelerou muito. Como é que são os bastidores disso? Explica pra gente. A tecnologia hoje em dia ela está bem avançada e é bem legal assim. Eu sou um amante da tecnologia e acho que vem para ajudar, né? Eu gosto de falar que a tecnologia e a inteligência artificial hoje é o grande equalizador do mercado, assim, né? Antigamente estava bem restrito somente às empresas e hoje todo mundo tem acesso. E o que elas fazem é bem simples, né? Cada clique que você dá, cada informação que você dá um like, o que você assiste, quanto tempo você assiste ou você para de assistir, são todas informações que vão sendo acumuladas, né? E aí depois, usando o que eles chamam de machine learning, que é análise de dados puramente estatístico, eles conseguem entender qual que vai ser o seu comportamento, ou pelo menos qual foi o seu comportamento no passado, tentando prever qual que vai ser o futuro. Essa é a grande questão, assim, né, dessas tecnologias. Tentar prever qual que vai ser o comportamento próximo daquele usuário. Obviamente, eles usam várias técnicas comparativas, mas sempre usando a estatística, viu? Nós somos seres muito previsíveis? É engraçado, o comportamento passado não necessariamente significa que você vai conseguir, né, colocar aquela marca no futuro, mas muitas vezes sim, né? Nós somos um bicho de comportamento preditivo e essas ferramentas são muito boas para isso. Elas conseguem criar esse tipo de informação preditiva. Mas, obviamente, nós, seres humanos, somos um pouquinho diferente, né? Nós temos não somente os dados do passado, aqueles gostos, mas gostamos de tentar coisas novas. E aí é onde eu acho que algumas vezes essas ferramentas elas não são
tão bem ajustadas para essa questão específica dos gostos novos. É, é ruim, porque às vezes a gente também cai numa bolha, né? E a tecnologia meio que Exato. afunila a gente, né? E você gosta de uma coisa, gosta de pudim, então tome pudim o resto da sua vida. Não, mas eu não quero mais pudim, né? Aí o que o pessoal fala é acesse sites diferentes, começa a fazer coisa Isso, diferente, né? Porque também se a gente vai exato. na mesma linha, o algoritmo entende que a gente está na mesma. Acho que é por aí também, né? Exato. E tem uma frase que do professor, desculpa, uma frase que um amigo meu gosta de usar muito, em espanhol, mas eu tentei traduzir aqui para português e ficou bem interessante, que é, quanto mais frequente algo se torna, né, menos valor aquela coisa ela tem. Isso é bem interessante, é uma coisa que a gente tem que prestar muito atenção. Então, o professor Clóvis de Barros, ele gosta de falar sobre a história da pamonha, não sei se vocês entendem essa história, mas a ideia é que a primeira pamonha é uma delícia, né? Aquela que você vai, come, saboreia e tal. Mas já lá pela sétima, oitava pamonha, aquilo ali está te fazendo mal em vez de bem. E a ideia toda é essa, né? Quanto mais você faz uma coisa várias e várias vezes, menos valor aquilo ali ela vai tendo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E hoje as ferramentas elas estão muito maçantes nisso. Você assiste um tipo de filme e é só aquilo que é sugerido para você. Então, essas técnicas que você acabou de falar, às vezes dá like em alguma coisa diferente, para tentar forçar o algoritmo te mostrar coisas diferentes, né? Entendi. Eu te falei agora há pouco que assim, tipo, o Netflix já usa IA, né, pelo que eu li, há mais tempo, até desse boom todo aí, né? E outras tecnologias que são mais antigas, né? Até tem, 2, 3 anos atrás já tinha um jornalismo aqui no Brasil que usava IA para fazer coisas repetitivas. E eles, só que é interessante que eles colocavam lá, feito por IA, que isso é bem legal dizer. Mas eu queria que você explicasse o seguinte. Netflix, isso já usa há algum tempo. Agora, tem umas novidades, por exemplo, isso é mais bastidores, mas quem trabalha com marketing, pega lá no Facebook, Instagram, vai anunciar, a inteligência artificial está escolhendo mais para você. Antes você ia lá e falar, eu quero uma pessoa que de tantos anos, que gosta de tal coisa. Hoje a IA faz isso. O que está mudando nesses bastidores, principalmente dessas Meta Ads e YouTube também? Como é que a inteligência está afinando e acertando mais isso? É, a gente sempre nesse mercado tenta ser o mais assertivo possível em relação à propaganda, a mercado-alvo e todos aqueles jargões específicos do mundo do marketing, né? E a grande ideia é chegar e oferecer para o usuário aquilo que ele está buscando naquele momento, né? Em vez de fazer campanhas massivas, muito custosas, a ideia é que com esses cookies, algoritmos, eu possa te oferecer exatamente aquilo que você está buscando ou aquilo que tem a ver com os seus gostos, né, suas preferências, e de alguma maneira você tenha tido esse input, né? Você fez algum preenchimento de dado em alguma plataforma, algum lugar, né? Então, a ideia é essa, é ser mais assertivo em relação ao que se oferece. Isso significa otimização, né? É a otimização dos recursos para poder ser mais assertivo e que as empresas possam ter mais lucros com isso. Eu não vejo grandes problemas em relação a isso, né, de oferecer aquilo que o cliente esteja buscando de forma individual. O grande tema é isso que a gente está falando, né, que chega uma hora que fica massivo. E se todo mundo está fazendo a mesma coisa, é quase impossível você ler o seu e-mail, abrir a sua caixa postal e ver aquilo lá, 200 campanhas de marketing te oferecendo o mesmo sapato, né, a mesma É. bebida, a mesma roupa. E esse é o que a gente está vivendo hoje, essa tentativa maçante de te capturar. Aliás, eu estava vendo um vídeo que o cara falou, a nova onda aqui, talvez a IA ajude, é personalizar cada vez mais essa Isso. propaganda para você, do seu gosto, porque, né, tudo bem, a gente sabe que a gente é um número, né, para o algoritmo, né, mas ele vai conseguir personalizar. Você que tem atuação fora do Brasil, como é que está essa questão da discussão da ética? Aqui no Brasil, a gente está no Congresso Nacional, essa questão da regulamentação da IA, tem bastante, não sei se você tem acompanhado, né? Tem muitas críticas, tem Bastante. muitos acertos. Na Europa, Estados Unidos, porque tem um caso famoso, isso já é antigo, né? Nem existia IA, hein? Quer dizer, existia, mas não como hoje, que um pai recebeu de uma grande rede de mercado americana que, olha, coisas para sua filha que está grávida.
Ele falou, minha filha não está grávida, só que ela estava, e o mercado sabia por causa do comportamento dela, né? Então, como é que está essa Exato. questão ética no mundo que você tem acompanhado? Isso, tem muitas discussões aqui nos Estados Unidos, tá? Então eu faço parte de um grupo também aqui da Universidade de San Diego, e eles me trazem especificamente por causa da indústria hoteleira e tudo mais, e o que se discute lá é justamente isso, né? É a governança dos dados, né? E quem vai monitorar isso, se são órgãos governamentais ou as próprias plataformas vão criar algum tipo de algoritmo para verificar o algoritmo, aonde seus dados estão sendo armazenados. E essa é a grande questão hoje, né? A segurança dos dados. E, Jeremias, não tem resposta, cara. Tem muita discussão, tem gente de peso tentando analisar, e uma frase que eu escuto nesses fóruns que eu participo, né, por todo os Estados Unidos e tal, e eles falam muito sobre a inteligência artificial, ela vai evoluir com pequenos passos até se construir essa montanha que todo mundo visualiza lá no futuro, né? É, mas o legal que eu estou escutando, estou vendo, é a preocupação com o fator humano. Então, essa questão da inteligência artificial estar substituindo o ser humano, ela está começando a perder um pouco de peso e está vindo mais a questão como a inteligência artificial, na verdade, vai melhorar a vida do ser humano. Eu Obviamente espero. vai ser disruptivo, né? Você sabe que eu gravo aqui já há bastante anos e antes dessa onda de IA, eu sempre brinco aqui a tecnologia vai nos salvar, porque assim, ela dá mais transparência, né, a tudo e a gente vai ter que muito correr atrás, né? Inclusive eu acho, depois, até queria sua opinião, eu acho que a gente vai ter que ser um pouco mais humilde, porque antes a gente era muito cioso, eu sou um grande jornalista, um grande advogado, eu sei tudo de cor. Hoje essa parte intelectual, ela foi transportada para a inteligência artificial. E a Isso. gente acho que tem que estudar mais inteligência emocional, né? O que você acha disso? Tudo a ver, tem tudo a ver com o que todo mundo está falando nesses fóruns. A importância da inteligência emocional, e até tem agora a inteligência tecnológica, né? Tem o IQ e tem agora o TQ, que é o Uhum. Technological Coefficient. É um novo jargão que eles estão criando. E tem que vai ter muito mais agora importância, né? A inteligência emocional e a inteligência tecnológica, duas frentes que serão muito importantes. Eu estava até vendo um especialista falando sobre essa questão da inteligência artificial, e cada vez mais a criatividade está ganhando espaço em relação a esse ajuste fino depois do que o produto está pronto. Então, por exemplo, tem ferramentas hoje que você pode ir lá escrever, ó, cria um site para mim, para me comunicar com os clientes dessa categoria ou dessa faixa etária, e aí o sistema vai e cria. Só que falta esse ajuste fino, o toque humano, o toque da criatividade, né? Infelizmente, e eu acho que a gente está bem longe disso, a máquina ela não tem o que o ser humano tem, que é essa questão das emoções sendo liberadas por questões hormonais, né? Você está nervoso, você está demonstrando amor, são questões que são de forma bem suaves e elas acontecem de forma bem específicas para cada um. Cada um tem um nível de sentimento em relação àquela emoção em específico. E a máquina ela entende coisas precisas. E as emoções não são assim. Então a ideia que eles estavam falando é justamente essa, o ajuste fino. Então aí é o que você acabou de falar, a inteligência intelectual, a inteligência emocional, a inteligência tecnológica é onde que vai estar sendo desenvolvida, o ser humano vai estar focando mais nisso, né? Tentando melhorar essa experiência com as tecnologias. Muito bacana. Eu estou conversando aqui com o Valquir Corrêa, especialista em tecnologia e inteligência artificial, tem uma atuação global. Eu queria aproveitar que o nosso tema aqui é como é que a tecnologia está sempre um passo à frente, sabendo dos nossos gostos, das nossas preferências, para alimentar o mercado. Aí, muita gente gosta, conheço muita gente que gosta, daí eu não estou nem aí, não coloco, né? Então quase não recebo muita propaganda, né? Engraçado isso. Mas eu queria eu queria que você falasse um pouco da sua área de atuação, Valquir, nesse mercado hoteleiro, né? Ele começou como garçom
Acho que tem pouco tempo, uns 5 anos só, mas você evoluiu muito e está com uma carreira internacional. Como é que é a sua atuação e como é que se pode usar a inteligência artificial no setor hoteleiro? De repente a gente tem uma ideia legal até para o Brasil também. Não, é legal. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está tentando desenvolver baseado nas preferências dos hóspedes, né? Tentar oferecer para eles aquilo que eles costumamente é, que gostam em outros lugares. Imagina que você tem uma rede hoteleira e aí você tem lá o José, que gosta de uma caipirinha bem forte num certo horário do dia. Imagina que essa preferência ela é compartilhada com a rede inteira, né? Obviamente o José tem que dar aquela autorização de ser compartilhada aquela informação. Mas aí o José faz aquele check-in em outro hotel, numa outra localidade, e aquela caipirinha chega naquele mesmo jeito que ele gosta. Hoje em dia, tudo isso é feito através, obviamente, de sistemas, mas com um cuidado muito específico humano. Alguém tem que lembrar disso, né? É. Obviamente, a grande questão do mundo, e sempre foi assim, obviamente, popular essas informações nesses diferentes sistemas. Então, a ideia é que a IA vá e consiga entender essas preferências e oferecer para o José lá, né, no novo resort que ele está hospedado e tudo mais. Não só a questão, isso é interessante, não só a questão da venda online, com a melhor tarifa e buscar tudo essas coisas, mas melhorar o que é a experiência do hóspede no hotel. Outra ferramenta que a gente está tentando desenvolver é capturar de forma on time, né, naquele momento, o comportamento, a opinião do hóspede. Imagina que você está no hotel e de repente alguma coisa bem chata aconteceu e você vai lá na rede social e coloca um comentário. Para o hotel saber que aquilo aconteceu naquele momento exato é muito importante. Ele pode ir lá e tentar recuperar aquela experiência, né? Já seja conversando com o hóspede, oferecendo algum tipo de amenidade, tendo uma interação ali humana, né? Que é bem importante. Então, tudo sendo construído em volta da experiência do cliente, do hóspede. E se a gente vai para uma área mais técnica, a gente pode ir, por exemplo, na área de manutenção, né? Então, por exemplo, nesse hotel que a gente trabalha em Bahamas, existem maquinárias bem potentes, né? De ar-condicionado e tudo mais, que aquele motor está correndo 100% do tempo, às vezes desliga, às vezes ele apaga, tal, ele liga de novo, dependendo da demanda de temperatura que tem aquele ambiente, né? E, obviamente, tem os manuais que falam, ó, se essa máquina ela trabalha 24 horas por dia, o tempo de vida dela é de 12 anos. Né? Baseado nesse tipo de métrica, você sabe, se a máquina trabalhou 50%, então aquele tempo de vida ele dobra. Então, em vez de você programar uma substituição daquela máquina em 12 anos, você já pode programar ela para 24 anos. Tudo isso são digamos, as melhorias que essa tecnologia ela pode proporcionar. Imagina você tentando capturar todos os dias, a cada minuto, quanto tempo aquela máquina funcionou. Você tem uma ferramenta fazendo isso por você e tomando esse tipo de decisões, né? E aquele tempo de vida ele vai indo para cima e para baixo, até que você possa tomar a decisão de quando substituir aquela máquina. Nossa. É, Então, são várias aplicações, na verdade. muita, muita. Eu não estou falando, a tecnologia vai nos salvar, sim, porque isso é ambientalmente correto. Você poder usar, otimizar o tempo dessa máquina é muito legal. Talvez um pouco do que você falou no início tenha um pouco a ver com essa pergunta que nem eu não entendi direito, mas talvez você possa nos explicar. Como funciona na prática os sistemas de recomendação como filtragem colaborativa e baseada em conteúdo? Utilizam dados de preferência de outros usuários ou atributos dos produtos para fazer sugestões. Eu não entendi Claro. muito, mas talvez você explique para a gente. Isso. E é justamente, mais ou menos você conseguiu, olha só que legal, você conseguiu de forma intuitiva explicá-lo, né? Ah, Cada vez que você dá um like, essa informação ela é capturada. certo. Mas não só isso, né? O tempo de vídeo que você viu, o tempo de vídeo o tempo onde você parou de ver aquele vídeo, a localização da onde você viu aquele vídeo, é, né? Quanto tempo você ficou na página e salvou aquele produto e deixou no carrinho lá para depois ver no futuro.
Tudo isso é informação que vai sendo capturada, né? E aí, esses algoritmos, eles começam a classificar a informação. Olha que legal, é tudo estatístico, cara. Tem tudo a ver com a estatística. Então, por aproximação, por dados comparativos, mesmo faixa etária, gênero, localização, eles começam a fazer esse conceito que é filtrar as informações para poder te oferecer aquilo que tem mais sentido com a sua faixa etária, com o seu gênero, e tudo através de tentativa e erro. E isso que é interessante sobre essa ferramenta, porque ela não é exata, ela é por aproximação. Então é muito importante que tenha a retroalimentação da ferramenta. Então, por exemplo, se alguma coisa não está funcionando, através de ajustes ou através até mesmo do comportamento daquele usuário, ela vai aprendendo. E é um processo que não para. Ela vai continuando ingerindo aquela informação de ajuste e vai cada vez ficando melhor e melhor e melhor. Sempre Entendi. mais precisão. Agora, porque as grandes empresas já trabalham com isso há muito tempo. Você vê uma pulverização para as pequenas, uma padaria poder usar esse sistema para ver qual pãozinho o cara gosta mais? Você acha que isso está se pulverizando ou ainda vai demorar um tempo? Totalmente. E é por isso que eu acho que a inteligência artificial é o grande equalizador do Ah, mercado, o grande equalizador, né, da humanidade. Antigamente era muito caro usar essas ferramentas. Hoje em dia, as empresas elas podem, e as pequenas empresas até, elas podem tentar usar essa ferramenta. E, obviamente, no começo é complicado, você tenta, não fica muito bem, mas você não pode desistir. Você tem que tentar e continuar. Porque o legal da ferramenta de inteligência artificial, com essas, o que eles chamam de Generative AI, que é a inteligência artificial de conversacional, né, que você conversa com ela, se tem alguma coisa que você não gostou, você fala para ela, não gostei, tenta diferente, né? É meio louco, porque parece que você está conversando com a ferramenta. Mas aí, essa é a ideia, você fica conversando com ela. Pô, não gostei disso, tenta outro approach. Você pega, de repente, até manual. Você faz para as pequenas empresas que talvez não tenham sistema, que é tudo meio que manual e tal. Você anota num caderninho, tira uma foto e tenta colocar na ferramenta. Muita ferramenta consegue identificar isso. E é uma forma de você começar a usar essa ferramenta, começar a entrar nesse mundo da inteligência artificial. E aí vai abrindo a sua cabeça, você vai tendo ideias diferentes, até se chegar e pô, virar um especialista nisso daí e usar o que está transformando o mercado e não perder essa onda. não, maravilhoso, poder servir para todo mundo. Aliás, essa coisa de conversar com a ferramenta, eu sempre recebo, perdão, as pautas aqui que vêm com perguntas, a gente estuda, mas eu sempre dou uma olhada ali no GPT qualquer e falo, ó, bota umas Isso aí. questões aí interessantes. Aí eu falei para ela hoje assim, né, ou para ele, né? Essas perguntinhas suas tá muito ruim, pensa um pouco fora da caixa. Aí o que que ela me colocou aqui, ó? Tá bom, vou melhorar um pouco para você. Pergunta para ele, quem é você na fila do algoritmo? Eu falei, não, você, como apresentadora, você está muito ruim, não dá não. Mas a gente vai aprendendo. E eu vi um vídeo que a pessoa fala, a gente vai se misturando com a máquina, é mais ou menos por aí, né? A gente aprende. É Isso. lógico E que a gente sempre trata ela como humanos, né? Uma e simbiose. sempre cuidando essa parte. A ferramenta tá para melhorar a nossa vida. A gente tem que tentar sair daquela caixinha de que tá para substituir a gente, né? É bem importante que a gente entenda isso. Eu estava vendo um dado de um fisicista aqui, um físico Uhum. americano chamado Neil deGrasse Tyson, e ele falava sobre a importância que é o ser humano nesse nosso planeta, né? É incrível como a possibilidade de combinações de DNA é um negócio assim, Jeremias, que é incrível, né? A possibilidade de ter um DNA, né, que a gente possa estar vivo hoje, de um em um nonillion, um nonilhão. É um número assim que não dá nem para entender. A ideia é, se o oceano todo do planeta Terra fosse a possibilidade de seres humanos, cara, o que a gente viveu, o número de pessoas que já viveram até hoje, daria uma arinha bem pequenininha assim na costa ali da Itália lá. Então, a ideia que ele propõe é que a possibilidade de combinações humanas é tanta no DNA que estar vivo é um milagre. E a gente tem que tomar isso e entender isso. E
tentar, né, abraçar esse tipo de tecnologia para melhorar as nossas vidas, que é essa a ideia, né? Sim. Ser mais feliz, fazer coisas que tenham mais significado. E esse é todo o approach que eu tenho em relação à minha empresa. Nunca substituir o fator humano, sempre tentando melhorar as vidas humanas Que bacana. com a Bom, ferramenta. a gente, quando a conversa é boa, passa rápido, mas você fica convidado já para voltar aqui e trazer novidades. Mas como última Legal. pergunta, eu queria que você falasse rapidinho para a gente se tem alguma história real que te marcou sobre IA para melhorar a experiência de cliente na hotelaria, que é o ramo que você trabalha. O que te passa para a memória que vocês fizeram e fala, pô, isso aqui realmente deu um resultado bacana, foi legal. Tem a ver com produtividade e geração mais de receitas, mas olha que legal. Imagina que a gente conseguiu fazer uma análise estatística em relação aos garçons, né? Que era entender qual garçom que mais faturava durante um período de tempo, né? E a gente começou a entender a estatística e começar a ter visões diferentes em vários aspectos, e não é justo você ver quem é o que produziu mais no mês. E aí a gente começou a entender, bom, os garçons que trabalham na segunda-feira versus os que trabalham na terça-feira. Como é que é a média deles, né, de venda? Tem garçom que é melhor em venda de bebida alcoólica, outros em vinhos, né? Quem é o que gera mais caixinha? E aí a gente começou a usar essas ferramentas de análises profundo assim, e começou a tomar atitudes, né, ações em relação à otimização. Então, aquele garçom que vendia mais vinho começou a ensinar aos outros as suas técnicas. Uhum. Aquele garçom que ganhava mais caixinha começou a compartilhar suas técnicas também. Que bacana. E aí, cara, criamos aí um centro de otimização e de estudo e de treinamento e foi sem precedentes, assim, o pessoal começou a melhorar por todos os lados e Nossa, que obviamente bacana. as receitas aumentaram e foi bem legal, assim. Que legal. Ó, você já leu um livro que chama Primeiro Quebre Todas as Regras? Ele é muito. Ainda não. Ele tem uns. Não, esse livro tem uns 30 anos, mas ele. Aliás, dá rapidinho aí, em 30 segundos, você está com dois livros legais aí. Quem lê gosta sempre de olhar. Isso, Amplify Your Influence, Story Cell. Que livros são esses? Fala rapidinho isso. pra gente aí. E hoje em dia tem tudo a ver com storytelling, é Ah, você contar histórias, que legal. né? Como é que você explica um ponto? O ser humano passou a vida inteira transmitindo conhecimento através de histórias, sentando em volta de uma lareira, de uma fogueira e contando, transmitindo conhecimento através de histórias. Então, são livros que eu tenho bastante carinho e gosto de recomendar. Esse é excelente. Como se postar, como linguagem corporal, mostrar confiança, mas principalmente é quando você for transmitir alguma coisa, trazendo uma história, né? E contar aquela história. Assim a pessoa ela capta e grava melhor aquele conceito. Que bacana. Não, e a sua história foi muito legal e a gente quer ouvir mais da próxima, porque hoje, infelizmente, acabou e eu conversei aqui com o Valquir Corrêa, ele é especialista em tecnologia e inteligência artificial. Como é que você está nas redes sociais, para quem quer te achar aí? Isso, no LinkedIn, eu uso muito a plataforma LinkedIn e ali vocês podem me encontrar como Valquir Correia, tudo junto. Valquir Corrêa, Corrêa é com EA, tá bom? Maravilha. Valquir, Legal. obrigado, viu? E sucesso para você aí. Obrigado, Jeremias. Um Prazer. abraço. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Mande as suas sugestões que a gente vai trazendo aqui no Código Aberto, tá bom? Até a próxima edição.